Testando? Tudo bem? Tá faltando acho que um aluno para entrar, gente. Desculpa, tava arrumando uns negócios aqui no computador. Tô testando aqui a tela se vai dar a minha convidada. Mas eu quero aprender a abrir essa tela aqui. Acho que tá rolando. Acho que é isso, né? Ai. Ok. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tá difícil fazer os exercícios? Comentaram comigo esses dias que tá ficando cansativo a quantidade de exercícios que tá rolando, né? Mas vai aumentar. Mas quando chega um ponto, a gente não vai precisar mais aumentar, só manter a constância dos exercícios, tá? E vou admitir mais a última aluna. Aí, estamos todos aqui, certinho, pontualmente hoje, gente. Como eu estava dizendo, algumas meninas andam comentando comigo que os exercícios estão bem cansativos. Eu entendo que para mim também é cansativo, gente. Apesar de eu ter uma força já boa, é cansativo sim, meia hora de exercícios, chega no finzinho, a gente está sentindo a região do assoalho pélvico bem pesadinha, né? Mas se a gente der os tempos de descanso certinho, se a gente fizer certinho da maneira como eu pedi para vocês fazerem, estou passando no áudio para vocês fazerem o tempo de descanso e tudo mais, não vai ter problema algum com a sua musculatura, tá? Outra coisa também me comentaram da dorzinha no pé da barriga, dorzinha embaixo do umbigo. Parece uma cólicazinha ou um pouquinho de dor muscular quando a gente tá quando a gente foi na academia, sabe? Uma dorzinha assim. E essa dorzinha é normal, porque quando a gente faz a contração dos músculos do assoalho pélvico, acontece de a gente acabar contraindo também um pouquinho os músculos do abdominal, os abdominais inferiores, os transversos. Na hora que a gente chega lá em cima, a gente dá uma puxada nos transversos abdominais. E aí a gente trabalha esse músculo também, né? Então essa dorzinha é uma dorzinha muscular normal e super saudável de se ter, de trabalhar a musculatura do abdominal também. Alguma outra dúvida que alguém tenha e que queira tirar em relação aos exercícios e ao desafio? Peraí. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer,
e eu estou aqui para ajudar vocês, ou então, como muitas estão fazendo já, falando comigo por um e-mail, né, pelo respondendo os e-mails, ou até no WhatsApp, tá? Podem me perguntar se tiverem dúvidas e dificuldades com os exercícios. Assim como a programação falava, essa é a aula bônus, é a aula que eu estava esperando acontecer aqui, muito ansiosamente, porque eu gosto muito. Eu ando estudando sobre isso também, né, sobre PNL e sobre como a mente funciona. E tô achando bem legal, assim, tô querendo aprender um pouquinho mais, assim, como vocês, sobre o assunto de hoje, sobre a aula bônus. Ai, peraí, eu preciso mudar o roster aqui. Minha convidada já está aqui e eu quero apresentá-las a você. Ah, não sou eu que mudo o hosted. Só um minutinho, gente. Estou só ajustando aqui para colocar minha convidada ao ar. Enquanto isso, eu vou falando para vocês sobre minha convidada, que é nada mais, nada menos que Graziele Codonho, minha querida irmã. E ela é minha irmã, minha fã assumida. Ela é minha entusiasta, ela sempre me anima para fazer as coisas sobre o meu trabalho, sobre para em frente. E ela também está sempre por aqui me ajudando no suporte técnico, me ajudando nos e-mails, dando uma força para mim em tudo que eu estou fazendo, né? E por que que ela é a convidada de hoje? Porque ela trabalhou mais de 20 anos em multinacionais, IBM, na Bosch, em várias outras, implementando projetos e também liderando os grupos técnicos, né, através do PNL, através da programação neurolinguística, ensinando em diversos países, Estados Unidos, Espanha, China, no Brasil. E agora ela tem uma empresa, uma microempresa de consultoria. E para isso, né, para trabalhar com isso, além das outras formações dela, ela tem um curso de liderança situacional deixa eu ler aqui que esse nome eu não sei. Liderança situacional europeia e japonesa pelo Arita Treinamentos, e ela é mestre em programação neurolinguística, né, que é o PNL, e ela sempre trabalhou com liderança e treinamento de liderança feminina e coordenação de pessoas nessas empresas multinacionais, sempre comandou isso. E devido à bagagem que ela tem, né, não é apenas por ela ser minha irmã, devido à bagagem que ela tem, a capacidade que ela tem de trabalhar com isso, tudo isso que ela já trabalhou há tanto tempo, eu e ela, a gente sempre conversou muito sobre isso. Como eu falei para vocês, eu tenho muito interesse nesse assunto. A gente sempre conversa sobre gerenciamento de pessoas, sobre a nossa mente como funciona. E aí eu quis convidá-la para trabalhar junto comigo, né? Para estar aqui apresentando para vocês esse programa, esse bônus de presente que eu acho muito importante para a nossa vida no geral, nossa saúde mental, nossa saúde física, né? Eu espero que vocês gostem, eu tenho certeza que eu vou adorar. E fiquem à vontade também para fazerem perguntas para ela. No caso, hoje mesmo, é bem importante, se vocês tiverem dúvidas, falarem diretamente aí no chat, porque depois o contato com ela vai ser mais difícil, né, do que o contato que vocês têm comigo através do e-mail e através do WhatsApp, tá? Bom, deixa eu convidar a Gra, pode entrar. Gra, seguiu? Aí, oi! Oi, tudo bom? Gente, você é a Gra, minha irmã, mais tímida, mais nerdzinha, assim, não é Dani, é Gra.
Pode É. falar, Gra. Acho que eu te apresentei, não sei se eu esqueci alguma coisa de falar sobre você. Não, Apresentei- oi? Não sei se eu apresentei corretamente você. Você fez o treinamento Arita e também você é líder de PNL, trabalhou com liderança feminina, né? Há mais de 20 anos. O Sim. que mais? Fala um pouquinho de você, Gra. Vixe, acho que já falou tudo. Eu já mandei o currículo para você para não precisar falar. Bom, oi, gente. Eu não sou muito boa, que nem a Dani, não tô acostumada a fazer vídeo, então eu não sei se tá bom aí para você. Tá bom? Eu não tenho uma luz muito boa. Meu quarto é meio escuro aqui, né? E tô olhando para vocês aqui na câmera. Sobre mim. Isso, eu trabalhei muitos anos com liderança técnica, né? Acho que você sabe, você sempre me viu viajando, implementando em muitos países, né? Eu já morei na China, já morei na Itália, já morei na Espanha, já morei em vários países do mundo, trabalhando com implementação de sistemas e liderança de times, né? E para isso, para que você consiga fazer implementação técnica muito rápida nas empresas multinacionais, né? É muito dinheiro acontecendo, então todo mundo tem que funcionar que nem um reloginho, né? O time tem que funcionar como se fosse um reloginho em uma situação geralmente de pressão, ninguém ali tá na praia, sabe? Tá todo mundo trabalhando das 7 da manhã, às vezes à meia-noite, e não é tão fácil assim, que as pessoas não são reloginhos, né? Então, com o tempo, eu fui vendo essa necessidade de me especializar em como motivar melhor as pessoas, em como entender melhor as pessoas, né? E fiz diversos treinamentos, tanto dentro das empresas, acho que eu tô falando muito rápido, Não, né? tranquilo. Dentro das empresas que eu trabalhava, como também em treinamentos externos, como liderança japonesa, porque o Japão ele é muito conhecido pela eficiência, né? Outras formas de liderança feminina, que é um pouco diferente, e me masterizei em PNL, principalmente, que é programação neurolinguística, que é o que eu vim falar para vocês aqui hoje. Seu pedido. Então, Vamos lá? fale, Será o que que você que tem a consegue? ver com a saúde? Por que que isso é importante para a saúde sexual e íntima e a nossa saúde no geral? Por que que isso é importante? Ah, tá aqui Uhum. escrito, então. Eu ponho ou você põe aí o share Será que você screen? consegue? Eu não quero que dê problema para travar. Então vai ter que passar o hosted. Pode passar que eu ponho aqui. Tá. Como é que eu faço isso? Tá, pronto. Acho que eu fiz. Foi. Agora eu vou share o screen aqui. Aí. Apareceu aí para vocês? Apareceu Apareceu. aí? Deixa eu ver que aqui agora no meu eu não consigo ver o que está acontecendo no Não, você meu. vai ver. Agora você pode abrir uma janelinha do lado com o chat. E aí Ah, você vai ficar com a sua fotinho aqui em cima. E na minha foto vai ficar aparecendo intimidades aqui. tá. Aí o seu é o vídeo. O seu vídeo tá ligado aí. Aí dá para ver você no vídeo também aqui. Será que desliga? Você quem sabe. Acho que talvez seria mais fácil. Top video. Vamos lá, então. Bom, como a Dani falou, meu nome é Graziele, né? Mas sou apenas uma convidada aqui do curso da Dani, né? E a transformação de dentro para fora. Então, o PNL, ele se trata do cérebro. Então, é bem dentro mesmo, tá? Então, a gente vai falar um pouco do que é o PNL hoje. Tudo bem? Pode passar, Dani. Então, o que é a PNL, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas PNL significa Programação Neurolinguística. Ok, o que é isso, né? Eu vou explicar mais ou menos como que a PNL funciona. Estou tentando olhar aqui na câmera, vamos lá. Se eu tiver que explicar como é que a PNL funciona, eu iria dizer que a PNL é uma ferramenta ou é um equipamento
né? Vocês conseguem identificar? Aí, quando eu falar diretamente, a PNL é uma ferramenta, muito provavelmente vocês vão identificar esse conjunto do meio aí, onde tem tesoura, meio que um martelo, umas chaves ali de carro, tudo como ferramentas, certo? É, porém, porém, essas outras, se você olhar um pouco mais para baixo, você vai verificar que existem outras ferramentas aí. Por exemplo, do lado esquerdo, existem utensílios aqui que em português a gente chama de utensílios de cozinha, né? Mas que também são ferramentas para cozinhar, né? E aqui do lado direito, talvez não, acho que é do lado direito da tela de vocês, tem outras ferramentas que nós usamos para limpezas. Isso mesmo. Então, tudo isso são ferramentas, né? Ferramentas para utilizar para coisas diferentes, tá? Mas a ferramenta de limpeza é a limpeza em si? Não é, né? Ela só serve para ajudar na limpeza, né? A ferramenta, se você tendo essas ferramentas de cozinha, você vai ter a comida, você vai ter uma cozinha boa ou ruim, você vai ter uma comida pronta? Não vai, né? Do mesmo jeito que se você tiver essas ferramentas aqui do meio, você também não vai ter nenhum objeto em casa consertado, você não vai ter o seu pneu consertado. Ou seja, a ferramenta ela é apenas um objeto que serve para ser manipulado para um objetivo. Muito complicado? Então, assim, vamos pensar em ferramentas de unha, tá? Eu gosto de fazer unha, faz tempo que eu não faço unha, né? Mas eu gosto bastante de fazer unha. Então, eu tenho um conjunto de equipamento, um equipamento que muitas de vocês devem ter, que é alicate, que é espátula, que é alguns esmaltes, né? Mas não necessariamente, é, que servem para fazer a unha. Mas se eu não utilizar esse equipamento, minhas unhas não vão ser feitas, né? O fato de eu ter o equipamento não significa que minhas unhas vão ser feitas, certo? Então, em inglês, a gente fala que é tool, né? Tool significa ferramenta, mas eu acho que em português equipamento fica melhor, né? Porque todos esses são equipamentos. Em português, a ferramenta é algo mais específico para a área de mecânica, para coisa que o homem usa mais, né? Algumas ferramentas, né? Mas o ponto da PNL é o quê? Ela é uma ferramenta para que você se conheça, para que você chegue em alguns objetivos, né? Só que se você não utilizá-la de uma maneira correta, você não vai ter o resultado esperado, entendeu? Então, se você for para cozinhar, você for utilizar essas ferramentas que estão aqui no meio, né? Nenhuma delas é para cozinhar, então você não vai ter o resultado que você quer, né? E se você para limpeza for utilizar as de cozinha, você também não vai ter o resultado que você quer, entendeu? Então, uma da dúvida das pessoas, das pessoas que perguntam sobre PNL, elas falam: "Ah, mas isso não é psicologia? Ah, mas isso não é coach? Mas eu não faço isso com terapia?" Aí eu falo: "Não, gente", entendeu? O coach, a terapia, a psicologia e todas essas outras áreas, várias áreas, inclusive personal trainer, no marketing, em diversas áreas, elas conseguem usar as ferramentas, os equipamentos que a PNL te entrega. Então, Dani, mostra os quadrinhos aqui no meio. Isso. Então, dentro da PNL vai ter vários desses objetos, assim, uma chave, um martelo, um parafuso, para que você ajuste algumas coisas, né? E você utilize elas dependendo do objetivo que você tenha, tá? O nosso objetivo hoje aqui, né, é a Dani falar muito de crenças limitantes. A gente conversa muito disso, né, e ela fala muito isso dentro do curso dela, como isso é importante para fisioterapia e para fisioterapia pélvica, né, especialmente, que mexe com a área da sexualidade.
Então, numa das conversas a Dani me perguntou, e eu já vou responder isso agora, um pouco antes de falar a história da PNL, uma das conversas que ela fala, se nós tivermos crenças, se nós acreditarmos, se nós tivermos coisas que estão travando aqui, a gente não consegue liberar lá, né? Lá embaixo, lá naquela área, a gente continua tensa, continua com os problemas de vulvodynia, eu acho, né, Dani? Vaginismo, enfim. Então, o trabalho que tem que ser não é só o trabalho na região muscular, mas um trabalho aqui, tá? E a PNL é uma dessas ferramentas que podem ser utilizadas. Na verdade, muitos psicólogos, muitos coaches, muitas pessoas utilizam dessa ferramenta para liberar um pouco a cabeça. E a gente vai falar um pouco sobre ela, tá? A história da PNL, bem rapidinho, né? Não, ainda é aquele negócio. A história da PNL é assim: ninguém descobriu a PNL, tá? As pessoas falam, quem criou isso? Ninguém criou. Na verdade, o que fizeram foi o quê? 3 pessoas de áreas diferentes se juntaram, né? Até pode tirar um pouco do PowerPoint, Dani, se você preferir. 3 pessoas de áreas diferentes se juntaram, né? Quais eram as áreas dessas pessoas? As áreas dessas pessoas eram: uma pessoa na verdade eram 2, era um grupo de psicólogos, um casal de psicólogos muito, muito famoso nos Estados Unidos, mais ou menos no final dos anos 70, 80, né? E esse casal era aqueles psicólogos de artista, sabe? Todo mundo queria ir, todo mundo queria. Eu não lembro os nomes direito, assim, mas também não faz muita diferença, você pode encontrar na internet. É, e eles tinham muito resultado, então eles resolviam o problema de todo mundo que saia lá ser felizão. E aí, 2 rapazes que faziam faculdade, né? O John Grinder é um deles. Um era programador de computadores e o outro, ele era linguista. Ele estudava como que as palavras e como que as frases afetavam a vida das pessoas, né? Como que uma frase afeta os outros. Então, eles estavam fazendo um projeto juntos e eles decidiram que eles iriam pedir para esses psicólogos para acompanhar a sessão deles e fazerem uma análise de algumas sessões deles, né, com os pacientes dele, para verificar qual que era a chave do sucesso desses psicólogos, né? Então isso se tornou um estudo da universidade onde eles faziam tudo, e a partir daí o linguista, a pessoa que se preocupava com as línguas, percebeu que haviam palavras, haviam maneiras em comum e que os psicólogos tratavam essas pessoas, né? E ele começou a notar. E o programador, como ele é um programador de computador, ele começou a notar um padrão. Ele começou a escrever como se fosse um códigozinho falando assim: olha, se a pessoa faz assim, a gente faz dessa forma. Que é isso que os programadores de computador fazem, né? Então, a partir daí, eles criaram essa receitinha de bolo. Eles fizeram depois disso, depois eles se formaram, apresentaram um estudo para a universidade e testaram em outras pessoas que não foram nesse psicólogo e viram que muitos davam certo. Então, eles fizeram o estudo ficar um pouco maior e fizeram receitas de bolo de como agir em cada problema, qual palavra você vai usar, em qual determinada ação e qual é o efeito de cada uma. Então, eles escreveram como se fosse um livro de receitas, né? Que foi o primeiro livro de PNL, dizendo como é que as pessoas poderiam se autoajudar, né? Porque nem todo mundo podia ir para aqueles psicólogos, né? Para resolver os problemas, mas todo mundo tem problema. Então, aí veio essa ferramenta, foi assim que essa ferramenta foi lançada. Então, por isso que ela significa PNL de programação, que programação é uma receitinha, né? Um scriptzinho, é como se fosse uma app hoje em dia. O neuro vem de neurônios, né? Da parte cerebral. E a linguística que vem da parte da língua, através das palavras. Então, é uma programação, você está programando ou reprogramando o seu próprio cérebro através das palavras. Tudo bem? Não sei se eu posso continuar.
Existe também uma diferença entre a neurolinguística e a neurociência, mas isso eu vou falar um pouquinho depois, com na parte do cérebro. Tem alguma dúvida, meninas? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá bom. Então eu vou continuar. Dani, agora você pode colocar de novo o PowerPoint? Tá. Então eu já falei a parte mais teórica, assim, da situação, né. E aí a parte 2, isso. Eita, não é esse é o 3, é o 2. Ah, não, é isso mesmo então, pode voltar, eu que cortei um mesmo. Tá. Então a gente vai falar de crenças hoje, né, o que que são crenças do ponto, científico falando, né. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês, qual que é a diferença entre a crença e um hábito, tá. O que que são os hábitos, né. Os hábitos, a definição técnica, né, porque eu sou um pouco técnica, então, é o que você faz através de um gatilho, dentro de uma rotina e que te traz uma recompensa. Mas você faz tudo isso sem pensar, tá? Então eu vou te dar um exemplo muito fácil, tá? Escovar os dentes, né? A gente escova os dentes desde criança. Então acho que hoje em dia, acho que ninguém pensa no que tem que fazer para escovar os dentes, né? A não ser que você tenha ido no dentista e tenha uma escovação especial naquela semana. Mas acho que a maioria das pessoas, quando olha a escova, já pega e faz a rotina, né? Então a escova é o gatilho, você olhou a escova, faz a rotina de escovar os dentes, né? Sem pensar, põe lá, tal, põe enxágua 2 vezes ou uma vez, depende de como você faz, e no final isso te traz uma recompensa. Ou você olha para ver se o seu dente está bonita, ou você sente o frescor de estar limpo, né? E isso é uma recompensa para você, porque você sabe que está limpo, você sente limpo e você fica feliz com aquilo. Então o seu cérebro enxerga, foi feito, né? Só que você não parou um minuto para decidir aquilo, tá? Então outras exemplos é essa foto aqui, onde ele mostra o horário do almoço, né? Se você faz almoço ou se você trabalha, quando você às vezes você vê aqui o reloginho, você vê o horário, você já espera o almoço, você já sabe que está na hora do almoço. Então você não pensou para ir almoçar, você simplesmente ou você vai escolher o seu almoço, se você estiver na empresa, ou vai pegar o seu almoço, vai sair para comer em algum restaurante, ou se você vai cozinhar, você já abre a geladeira, você olha lá um pouco antes do horário do almoço, você sabe que está chegando a hora do almoço, você não sentiu fome, o seu corpo não falou fome nem nada, mas você olha o horário e fala, eu vou fazer o almoço. Aí você começa a sua rotina, né, de fazer o almoço, né, e você faz tudo, a olho, sabe? Se você não tem uma receita nova para fazer, muito provavelmente você joga o sal a olho, você faz a cebola a olho, né? Porque isso tudo já está dentro de uma rotina, de um hábito que você tem, né? Então você não tem essa necessidade de decidir, de fazer a decisão. Você não decide se você vai almoçar, se você não vai almoçar. Você não para pensar, eu estou com fome ou não. Você simplesmente vai pelo hábito de almoçar, né? Você sempre fez isso e você tem o costume de fazer isso. Entendeu? Eu coloquei aí de lavar as mãos, porque eu acho que um hábito que agora vai ser criado depois dessa quarentena, né, da quarentena, do corona, etc., é em lavar as mãos mais frequentemente, né? A gente já tem costume, sempre, quem trabalha com a área de saúde tem o costume de lavar a mão antes de pôr luva, depois de pôr luva, eles nem olham, já vão lá lavando a mão. A gente tem um costume nosso de lavar a mão, né, quando sai da rua, algumas pessoas quando mexem com dinheiro, mas agora eu acredito que muita gente vai, depois da quarentena, depois que o coronavírus passar, né, espero que em breve, muita gente vai se ver lavando a mão em outras situações as quais elas não faziam antes, porque isso também vai se tornar um hábito, né, vai se tornar, já está se tornando um hábito e vai se tornar cada vez mais frequentemente um hábito dessa limpeza, ok?
Então pode passar para a próxima. Então vocês entenderam o que que é um hábito? Acho que todo mundo tem uns hábitos aí, né, algumas coisas que faz, que está acostumado a fazer, às vezes um exercício, às vezes, uma rotina de manhã, né, pode ser considerado um hábito também, tá. Então, eu falei que você, quando você tem um hábito, você não pensa para fazer aquilo, né? Quando você não pensa para ir almoçar, você já olha, já sabe que é hora do almoço, você não pensa para lavar a mão, você já vai, né? E então, o que eu vou explicar um pouquinho mais técnico, mas vou tentar que não seja tão demorado, então nem tão difícil, é o que que é esse não pensar, né? Como você não pensa, como você vai automaticamente, né? Dentro do seu cérebro, existem os atalhos de decisão, né? E, na verdade, para você, durante o seu dia, eles dizem, né, os cientistas dizem que 40% com certeza do seu dia você não decidiu, você usou um atalho de decisão, né, que são decisões que já são programadas no seu cérebro, elas já estão lá antes mesmo de aparecer essa oportunidade, né? Então o seu cérebro está decidindo por você sem você saber, né? Eu lembro que eu vi acho que um vídeo da Dani ou alguma coisa no curso que a Dani fala do caminho da masturbação, né? Que quando a gente sempre se masturba daquele jeitinho, a gente sabe que vai chegar lá, né? E às vezes a gente acostuma com aquele jeitinho e não faz de outras formas. Este caminho que a Dani estava começando é um atalho de decisão do seu cérebro, né? O seu cérebro resolveu aquilo a primeira vez que ele se deparou com aquele atividade nova, ela resolveu através da zona neural, né? E ela criou esse caminho. Então, na verdade, gente, nosso cérebro ele é meio preguiçoso, ele não curte trabalho novo, entendeu? Ele não curte ter muito trabalho, né? Ele quer paz, ele quer estar tranquilão, entendeu? Então, cada vez que a gente tem uma decisão nova, uma coisa apresenta um problema novo para ele, ele tem que resolver tudo, né? E isso a gente pode mostrar aqui, a gente pode ver aqui essas células que estão aqui no meio, né, desse PowerPoint, elas são as nossas células de neurônio, né? Então, se você olhar com detalhe, nem todas elas têm a mesma função, elas têm formas, elas têm tamanho, elas têm miosina diferente, elas têm funções diferentes. Então, quando o cérebro se depara com um problema novo, ele vai ter que criar um caminho com as células certas. E isso demora, isso toma uma energia para ele, né? Essa foto de direita aqui, Dani, se você puder mostrar, né? É uma imagem real do cérebro, um corte real do cérebro. Então, se você vê, elas não têm o mesmo tamanho. Ó, todas essas bolinhas são as células do nosso cérebro, né? E quando elas passam a informação, elas passam energia de uma para outra. Mas cada uma tem um tamanho diferente, cada uma tem uma função diferente, cada uma tem uma energia diferente. Então, para o cérebro descobrir o caminho certo que vai resolver o problema dele, que vai trazer o resultado para ele, ele demora bastante pela primeira vez. Por isso que às vezes acaba sendo um pouco desconfortável para a gente quando a gente está aprendendo algo novo, entendeu? Então, aí você pode olhar essa figura aqui da esquerda, com a luz, tá vendo? Você está tentando ligar a luz, ter uma ideia nova lá no fundo, né? Então, o cérebro está fazendo aquilo pela primeira vez, lá de baixo, Dani. O cérebro está fazendo aquilo pela primeira vez, então tá confuso, ele não sabe um caminho bom ainda, né? E aí ele vai melhorando, cada vez que você vai fazendo, ele vai melhorando, ele vai esticando o fio, aí você faz mais algumas vezes, você vai praticando, e aí você vai esticando cada vez mais o fio, até que esse fio, esse caminho, esse atalho de decisão esteja construído. Então ele é muito fácil, ele faz uma energia muito rápida, ele praticamente não consome nada.
Porque eu não sei se vocês sabem, né? Muita da nossa energia do dia, das calorias que a gente usa, é para o cérebro, né? Para o nosso pensamento e para as funções do cérebro. Não somente aquilo que a gente pensa, mas também os hormônios que a gente produz, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? De como esses atalhos às vezes ajudam e às vezes não a gente. É, a primeira vez que você foi tomar sorvete na sua vida, primeira ou segunda vez, vamos escolher uma sorveteria específica. Você foi lá, olhou e aí você gostou de um sabor de chocolate com menta, por exemplo, né? E você quis experimentar aquele. E, e aí você tomou aquela decisão. Você demorou um pouco, a primeira vez, tal, tal, tal. Aí você gostou. Houve uma recompensa dentro do seu cérebro, se você gostou daquele sabor. Aí você foi novamente na sorveteria, né? E você falou, não, vou tomar de novo, porque eu gostei daquele sorvete e tal. Aí você foi mais duas, três vezes naquela sorveteria e basicamente você comprou uma outra coisa, mas aquele sorvete você sempre comprava, né? Então, a partir das suas decisões anteriores, estatisticamente, o seu cérebro, quando ele olhar para aquela sorveteria, ele já vai decidir por você que ele vai querer tomar o chocolate com menta que você escolheu, entendeu? Então, por mais que às vezes, se você não tem consciência disso, você vai lá e você fala, hoje eu vou querer tomar alguma coisa diferente. Aí você fica olhando o menu, você fica pesquisando coisas diferentes para tomar, e aí no final você fica em dúvida, você não sabe se é bom, tal, 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 e no final você vai pedir o mesmo sorvete, entendeu? Mas você não decidiu aquilo naquele momento, né? Foi difícil para você tomar uma nova decisão porque o cérebro já tinha dito isso para você antes, que aquele sorveteria você vai tomar aquele sorvete, porque é aquele sorvete que ele já criou naquele atalho, entendeu? É, então, talvez isso não aconteça com você com sorvete, mas pode acontecer com o esmalte que você escolhe no manicure, com a pizza que você come na pizzaria. Enfim, tem várias decisões que já estão gravadas no seu cérebro antes mesmo de você perguntar para ele, antes mesmo de você ter que resolver aquilo, tá bom? E isso não é de todo ruim, né? Como eu falei, o cérebro quer economizar essa energia para que ele não gaste para que ele não para que porque na verdade isso faz parte da nossa sobrevivência, né? Porque a energia do corpo não é para ser gasta aleatoriamente. Então, quanto mais conseguir economizar energia, de uma certa forma a gente sobrevive mais, né? Então, e ele sabe que dá muito trabalho você criar novas trilhas, né? E agora a parte ruim disso tudo é que se a gente não se esforçar para criar novos caminhos, se a gente não estiver consciente de tentar mudar alguma coisa, né? O nosso cérebro ele tende a se, como é que o termo correto, ele perde a plasticidade, ou seja, ele perde a capacidade de fazer essas novas conexões, né? Ele vai ficando mais enferrujado, né? Então é por isso que é importante a gente descobrir novos caminhos, novas maneiras de fazer as coisas, entendeu? Porque isso não só trabalha o nosso corpo, a nossa coordenação, se você está fazendo alguma coisa física, mas ele também trabalha o cérebro, nos novos, ele usa novas fontes de neurônios, novos caminhos de neurônios, né? Ele vai ter que encontrar nessa parte do lado direito uma outra rota. E isso é bom porque ele aquece o seu cérebro por inteiro, ele não fica sempre nos mesmos caminhos, né? Tem alguma dúvida? Tô vendo aqui que tem uma coisa no bate-papo. É, comentou aqui, é que nem escolher Big Mac, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, essa mudança das escolhas, às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de esforço para que aumente a neuroplasticidade do cérebro mesmo. E você tem uma saúde cerebral também, né? Porque quando você vai ganhando uma certa idade, desculpa, tem que pôr um negócio aqui. Quando você vai ganhando uma certa idade, você vai perdendo tudo, né?
os músculos do corpo, a Dani fala bastante disso, né? Mas você vai perdendo também a capacidade da renovação das células do cérebro, dos neurônios. E então, por isso, elas estarem ativas, garantem que você tenha uma longevidade na sua atividade cerebral, né? A parte boa é que vocês já estão fazendo uma coisa que estimula o cérebro. Então, aprender coisas novas estimula super o cérebro, porque são informações novas que você tem que armazenar em lugares diferentes, você tem que decidir coisas novas, né? Então, às vezes, quando uma aula é mais longa, assim, você até fica meio cansado, né? Se sente cansado, mas é porque você está usando mais energia no cérebro, né? Então, aprender coisas novas e fazer coisas de forma diferente já te ajudam muito. Então, a gente estava falando de escovar os dentes, né? Então, se você tentar escovar os dentes com a outra mão, vai te ajudar bastante já, tá? Fazer algo diferente da sua rotina, né? Você costuma comer, sentar num lugar específico da mesa, talvez mude um lugar, em vez de comer no prato, come numa tigela, enfim, fazer coisas que alterem um pouco a sua rotina, para que isso ajude a você manter esse lado cerebral saudável, tá? E aí, nesse momento, também eu vou falar um pouco sobre a neurolinguística e a neurociência. A neurociência, ela estuda exatamente essas figuras da direita aqui, do meio da direita, é o que a neurociência estuda. Ela estuda essa parte da conexão das células do cérebro, dos neurônios, das partes cerebrais, do lobo cerebral, o que cada uma faz, o que cada uma decide. A neurolinguística é a forma com que você fala, como ela afeta o seu cérebro, como ela faz a programação dentro do seu cérebro, ok? Tem dúvidas? Pode passar para o próximo já, Daniel. Eu aguardo um pouco as dúvidas aqui e vou beber um pouco de água. Tudo bem? Você pode mandar mensagem para a Dani, que a Dani manda para mim. Pode continuar? Também para não ficar muito demorado, né? A gente vai fazer um exercício logo, tá? Logo depois, acho que depois desse daqui. Deixa eu ver onde eu programei esse exercício. Eu acho que depois desse PowerPoint a gente vai fazer um exercício, tá? Então já preparem com seus caderninhos aí que a gente vai precisar deles. Caderninho, caneta, um papel, que seja, tá? E o que são crenças, afinal, né? A Dani fala tanto de crenças, tudo. O que são crenças? Aí, eu vou falar aquilo que a gente acredita, né? Mas sem essa obviedade, é aquilo que a gente acredita sem fazer uma análise crítica daquilo, tá? Então, é qualquer coisa que você acredite? Não, não é qualquer coisa que você acredite. Por exemplo, se eu acredito que se eu invadir a casa do meu vizinho e se eu pegar o automóvel dele emprestado, né, para passear e sem falar para ele, eu vou ser presa? Eu não acredito nisso porque é uma crença. Eu acredito nisso porque eu estou consciente da lei. Eu estou ciente, eu conheço a lei. Então eu sei que é crime, tá? Então eu acredito porque eu li, eu tenho um conhecimento disso, tá? Se eu acredito, quando eu tomo sorvete ou quando eu tomo chuva, né? Acho que eu tô com vontade de tomar sorvete, porque os meus exemplos têm tudo no sorvete. Quando eu tomo chuva, quando eu tomo sorvete, quando eu tomo um vento, eu vou ficar gripada, né? E isso, na verdade, já aconteceu algumas vezes, na minha vida. Então, eu acredito nisso pelas minhas experiências, tá? Ela pode ter se tornado uma crença também, porque se eu acreditar que todas as vezes que eu tomar um sorvete, só de eu chegar perto do sorvete eu vou ficar gripada, aí isso se tornou uma crença. Mas se eu acreditar que existem chances maiores de eu ficar gripada porque eu tomei chuva, ou porque teve vento, ou porque eu tomei um sorvete, aí eu estou apenas acreditando em uma coisa baseado nas minhas experiências, tá? Por exemplo, se eu acredito que minha família me ama,
Se eu acredito que minha família é boa para mim, e que faz que a gente se gosta, né, que a gente é uma boa família, apesar de problemas que todas as famílias têm, né. Eu acredito mas se eu acredito nisso baseado no que as pessoas me falam e no como elas agem comigo, ou seja, baseado nas ações e nas palavras das pessoas, né, então eu acredito nisso pela demonstração, ok? Então, não necessariamente é tudo que você acredita é uma crença, né? Agora, a crença vai ser difícil para você ter uma explicação do porquê você acredita, tá? Então, você mesmo olhando para si mesmo, se você se perguntar, ah, onde eu ouvi isso? Ou por que eu acredito nisso? Você não vai ter uma resposta muito óbvia, ou você até vai ter, mas não vai ter algo tão, você vai sentir dentro de você que você não vai ser algo tão forte assim, sabe. Você vai falar: "Ah, é porque ontem alguém te falou isso", mas não é uma explicação, entendeu. Então vai ser um pouco difícil de você explicar da onde vem a crença, né. Então por que que tem eh essas figuras aí, né, que eu encontrei, óbvio que crenças, religiosa, religião em si, fé em si é uma crença, né, porque ninguém viu Deus, né, muitas pessoas acreditam em Jesus, tem pessoas que não acreditam em Jesus, tem pessoas que acreditam em Buda, em Alá, em diversos outros, mestres, né, da humanidade, mas tem pessoas que não acreditam, enfim, mas tudo que se acredita, né, é baseado em fé, baseado em que alguém contou para você, né, porque não, a gente não vê, né. Então isso é uma crença. Eu coloquei, especialmente aí a história, José, Maria e Jesus na manjedoura, porque a história do nascimento de Jesus, né, como é contada, também é uma crença, né. Também todo quem acredita que foi assim, né, acredita porque alguém falou que foi assim, né. E ninguém, não existem nenhuma, comprovação, enfim. Existe a história da Bíblia, óbvio que isso muita gente pode dizer que é uma comprovação, mas você mesmo não tá lá, você não viu, né, enfim, não é que não exista nada disso, tá gente, não vamos discutir religião, mas é só em relação à crença, né, crença é o que acredito. Uma outra crença que é muito difundida é que todas as famílias são famílias margarina. Lembra do comercial de margarina? Né, essa fotinho aí, né, que todas as mães são amorosas, todas as mães são cuidadosas, todas as famílias estão felizes tomando aquele café da manhã, né, tá tudo sempre muito bem. Então isso é uma crença que a gente nasce, desde criança, né, colocam na nossa cabeça que uma família boa é esse modelo de família, né. Então isso é uma crença também, uma crença da sociedade, tá. Eh, e aí quando a gente fala de crença, as pessoas às vezes perguntam assim, né, mas só existe crença limitante?", né. E o que que é uma crença limitante, né, já começa por aí, mas, só existe crença limitante? Aí eu vou falar para vocês que não, existem crenças boas também, existem crenças empoderantes, né. Eu sou cristã, né, então por isso que eu falo bastante da Bíblia, né, a religião em si, né, mas eu vou falar uma crença que eu particularmente tenho e que é uma crença empoderante que talvez muita gente tenha, que é uma passagem da Bíblia que fala: "Eu posso tudo naquele que me fortalece". É uma frase bíblica, né, que muitas pessoas, quando estão no momento difícil, no momento de, ah, um momento da vida que querem atravessar, às vezes oram e repetem várias vezes essa frase. E por acreditarem naquilo, isso te dá uma sensação de alívio, né. Então essa é uma crença que empodera, né. Existem algumas crenças que no momento que você menciona ou que elas estão instaladas na sua cabeça, elas parecem ser, neutras, né. Mas, no contexto, às vezes elas se mostram se elas são limitantes, né. Então, por exemplo, as coisas são caras, tá. As coisas são caras
é uma crença que as pessoas têm, né? Em relação ao dinheiro, em relação a que a gente não tem nunca dinheiro suficiente, mas a crença em si, ela não é limitante. Ela está apenas dizendo que objetos, coisas são caras, né? Mas aí quando você vai colocar elas num contexto, né, geralmente essas crenças acabam te limitando em alguma coisa. Então, quando alguém te chama para viajar e você ouve um destino que às vezes, ou uma Europa, ou às vezes fala um destino mais diferente, né, que você nunca foi, aí você fala assim, olha, até iria viajar, mas as coisas são tão caras, entendeu? Então você usa essa crença como um limitador da sua liberdade, né? Você não sabe, na verdade, o valor real que vai ser aquela viagem. Pode ser que seja cara, mas pode ser que às vezes não seja cara, né? Mas pela crença que você já tem, você acessa essa crença e aí ela te limita, né? E aí as crenças limitantes, né? Que são, na verdade, a maioria que a gente tem, né? E que a gente quer mexer nelas um pouco, né? Que são as crenças que fazem isso mesmo, elas te limitam, né? Elas te colocam elas literalmente elas colocam um ponto no seu cérebro e diz assim, até aqui você vai, a partir daqui você não vai mais. Entendeu? Então você só vem até aqui. Então ela é como se fosse uma porta para você, né? Para você fazer aquele caminho. Você não abre um caminho novo, ah, às vezes de oportunidade na sua vida, porque na sua cabeça ela está dizendo não, aqui não, né? E aí tem algumas delas, né? Menina fica de perna fechada, menina não faz isso, né? Não corre, tá parecendo um moleque. Às vezes você não precisa ter a coisa afirmativa falando que menina faz alguma coisa, mas se ela faz uma comparação que soe negativa, ai, você parece mais um moleque, não uma menina, né? Então você pode se sentir ofendido, isso gera uma crença, ai, ser moleque é ruim. Então eu não quero parecer um moleque, eu não vou fazer isso porque isso parece que eu sou um moleque, né? De comida tem tanta. Você só come, você só sai dessa mesa quando comer toda essa comida, né? É, e tem que comer até o último grão, né? Tem que limpar o prato, né? E tem também de obrigação, né? Que os pais às vezes queriam que você fizesse as suas obrigações, o dever, e falava assim, obrigação primeiro, diversão depois, né? Então essas crenças, na verdade, depois que elas já estão instaladas, elas vão limitar algumas escolhas suas quando você tiver outras situações. Tudo bem? É, tudo bem? Estão entendendo, meninas? Eu vou querer fazer o exercício, o primeiro exercício, porque aí dá uma quebrada, né? Que a gente vai, o cérebro dá uma quebrada aí. Aí eu preciso confirmar se vocês estão prontas, né? E depois que a gente fizer esse exercício, a gente vai fazer o exercício da ancoragem, né? E aí depois que a gente fizer esse exercício, a gente vai escolher uma crença. Deixa eu ver. Prontas para a prática. Tá bom. Então tá. Então, primeiro eu vou pedir o seguinte, eu vou me relaxar um pouquinho, porque fazer esses exercícios é legal, a gente tá relaxado, tá? Dani, você pode ir para a página 10 para mim? Isso. Isso, é o exercício de ancoragem, tá? Olha, eu vou fazer assim. Eu vou. Se você já sabe de alguma crença que você tenha, não precisa ser uma crença em relação à parte sexual, à parte que vocês estão aprendendo agora. Mas seria legal se fosse, tá? Então, se você já sabe, escolhe, veja mais ou menos nessa crença, uma qualidade que você acredita que você não tenha. Por exemplo, eu vou falar em relação a emagrecer, tá? Porque isso talvez é uma coisa que
fale com a maioria das mulheres, né? Mas cada um é pessoal. Por exemplo, você não acredita que você consiga comer, ficar sem comer bolo, tá? Aí você fala, ó, não, a crença que eu tenho é que não dá para ficar sem comer doce durante o dia todo, né? Durante, sei lá, uma semana. Impossível, não consigo ficar nem um dia. Então você já tem essa crença que você não consegue ficar sem nem um dia sem comer o doce, tá? Sem comer o açúcar. Tudo bem, açúcar é viciante, tem outras questões aí na relação, mas você já acredita que não é possível, entendeu? E aí, se eu te perguntar, a partir dessa crença, virar pra você e falar assim, tá bom, eu falando pra mim mesmo, tá? Então, tá bom, Graziella, você não acredita que você consiga ficar sem comer doce durante um dia inteiro. O que te falta? Qual recurso que te falta? Qual qualidade que te falta para que você consiga? Tá bom? Então, cada uma de vocês vire e fale isso para você mesmo. Pode anotar isso, porque é importante a gente saber os passos, tá? Então, aí você vai responder. Então, eu iria responder assim: para mim, falta força de vontade, tá? Então, eu não tenho vontade, não tenho motivação, né? Ó, força de vontade e motivação, tá? Aí você vai falar, tá bom, então tá faltando força de vontade para você fazer isso, certo? Certo. E eu respondendo para mim mesmo, tá? A gente tá conversando consigo mesmo nesse momento. E aí você vai falar, tá, mas nem sempre você tem força de vontade? Nem sempre você tem motivação? Não tem alguma coisa que você também não goste de fazer, mas você tem motivação? Aí eu, Graziella, ele ia responder: Ah, eu não gosto muito de acordar cedo, mas eu consigo ter motivação, ter força de vontade para fazer isso, porque eu tenho uma motivação maior, né? Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer exercício, enfim, né? Então eu encontrei uma ocasião, uma sensação boa em que eu me sinto motivada, que eu tenho força de vontade para acordar cedo, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora no processo da ancoragem. A gente vai aumentar esse sentimento que você tem, né? De quando você consegue fazer aquela coisa que você de uma certa forma acredita que não é tão fácil assim, tá? Tudo bem? Dani, você tá seguindo aí? Tá fazendo? Então aí vocês peguem no papel e anotem. Qual é o sentimento que vocês querem? Vocês querem ter mais força de vontade? Vocês querem ter mais alegria? Vocês querem ter mais, não sei, felicidade? Vocês querem qualquer coisa que vocês querem, mas tem que ser essa, esse recurso, né? Essa coisa tem que ser uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim, por favor. Ok? Um exemplo sexual, eu não sei um exemplo sexual. Tá bom, deixa eu pensar aqui. Pensei num aqui agora. Deixa eu pegar até minha água. Você às vezes quer fazer uma coisa diferente, né? Com o parceiro, com a parceira, né? Não sei a situação de cada um, né? Mas todos são livres para escolher os parceiros que quiserem, né? E só que você acredita que você não tem muito jeito para coisa, você é meio tímido, né? Mas teve uma outra vez que que você conseguiu, que você fez um striptease, que você se sentiu super bem, que você estava se sentindo super confiante, né? Então teve várias sensações boas que vocês fizeram uma coisa diferente. Ou pode ser com um parceiro passado, pode ser com esse parceiro mesmo, com um parceiro, pode ser uma vez sozinha, que você se sentiu de uma forma diferente do que você geralmente faz, tá? Então, aí você
qual que é o recurso, né? Qual que foi a atitude que fez a diferença ali? Eu fiz um striptease e eu tinha mais confiança. Eu estava mais confiante, eu estava me achando bonita, né? Então, você vai anotar isso, que é o recurso que você quer, né? Que é você se sentir confiante, ter confiança, né? E, e aí a gente vai fazer o quê? Aí você vai lembrar dessa situação, de uma situação, né, que já aconteceu, que é de verdade, preferencialmente, tá? Se você não tiver nenhuma situação que é de verdade, tenta pensar em um filme que você se inspirou, sabe? Mas qual que é a importância, né, de você lembrar que é algo que já aconteceu? É que você sinta que... Peraí que tá acabando a saliva. É que você sinta que dentro do seu coração, dentro do seu você consiga sentir daquela forma, ok? Tá bom? Então vamos fazer isso, tá? Então eu vou falar com uma voz um pouco mais baixa, ok? Para levar vocês. Então escolha esse sentimento, esse recurso para vocês. E agora você comece a lembrar do que já aconteceu naquela situação em qual você tinha aquele recurso. Ou se for uma situação que não aconteceu com você, você viu, você ouviu, você lembre como é essa sensação, você lembre da história, você lembre dos fatos. Você talvez nesse momento você consiga visualizar o que estava ao redor, talvez você consiga sentir o cheiro, talvez você consiga ouvir o que estava acontecendo ali, naquele momento. Mas principalmente você consegue sentir aquela sensação boa que é ter esse recurso, né? De você ser confiante, de você ter força de vontade, de você se sentir amada, de você se sentir bonita, de você ser tudo aquilo que você imaginava que você queria ser, tá bom? Então ancore, sinta profundamente. Respire umas 3 vezes. E assim que você respirar pela última vez, você volte ao seu estado normal. Tudo bem? Não tá feito ainda o exercício, tá? Mas tá tudo bem. Vocês conseguiram sentir alguma coisa? Lembrar da situação? Responde aqui, porque às vezes demora um pouco pra gente acessar as memórias. Ok? Legal. Tem mais alguém que vai? Legal, muito bom. Então você ainda não ancorou, tá? Esse momento você só reavivou a memória. O que é uma âncora? Eu vou explicar um pouquinho aqui, ó. A âncora é aquele negócio do navio que guarda um lugar para o navio não se mexer. Então, essa memória que você ativou agora, ela está presente com você, tá? Mas a gente vai trazer ela para um ponto que você consiga mexer nela, que você consiga, quando você precisar dela, você pega ela de novo, tá? Então, a gente vai fazer isso como? Com o corpo. Escolha um tipo de toque, um movimento. Eu vou mostrar para mim, porque aí talvez vocês possam se inspirar, tá? Eu, há um tempo atrás, eu namorava uma pessoa à distância e ele fazia muito assim no meu nariz. E era um toque muito levinho assim, né?
Então, uma pressão muito levinha, tipo, bobinha, porque eu uso óculos, né? E eu sempre faço assim com o meu nariz, mas ele fazia assim. Então, eu vou escolher esse toque. Com o meu dedo indicador, é importante. É 1, 2, 3 segundos de toque e de uma maneira muito leve no meu nariz, tá bom? Este toque é a minha âncora, ok? Escolha o que você quiser, a parte do corpo que você se sentir melhor, tá? Então, às vezes, as pessoas que querem ter coragem, força de vontade, elas escolhem fazer assim com as mãos, tá? As pessoas que querem, às vezes, ter mais confiança, elas escolhem levantar a cabeça, tá? Ou às vezes, a pressionar aqui. Faça aquilo que você sinta bem, mas o importante é que você sempre se toque da mesma forma, ok? Então a gente vai fazer novamente a visualização e quando a gente se sentir muito cheia do sentimento, a gente vai se tocar. A gente vai fazer esse toque durante uns 3 segundos. Vamos tentar fazer isso pelo menos 2 vezes para garantir que dá certo, tá bom? Vou começar então. Relaxa. A minha voz vai baixar um pouquinho mais, espero que vocês entendam, porque nós temos que estar muito relaxados e muito, muito focados nos nossos sentimentos. Escolha o seu toque. E no momento que você está escolhendo o seu toque, lembre daquele recurso, daquela sensação, daquele novo poder que você quer, né? Que você sabe que você já teve ele, mas você quer ter ele mais vezes disponível para você usar. Então, você começa novamente a lembrar daquele momento o qual você conseguiu com muito sucesso e como você se sentiu naquele momento. Como a emoção e como cheia você fica. O que acontecia? Entre naquela situação e sinta profundamente. Agora, quando você se sentir pronta, toque da maneira qual você escolheu, por 3 segundos. 1, 2. Respire mais uma vez e volte para nós. Tudo bem? Vamos fazer de novo o mesmo processo e o mesmo toque, tá bom? Ele só vai aumentar um pouquinho. Agora vai ser mais rápido, tá bom? Então, novamente, você lembre daquele sentimento da força de vontade, da coragem, da beleza, talvez se sentir bonita, da autoconfiança, de tudo. E lembre daquela situação que você ficou muito feliz, você conseguiu, você teve um sucesso. Respire profundamente. Escolha o seu toque e toque. 1, 2, 3. Respire mais uma vez e volte para cá. Com cuidado, respeitando o seu corpo. Tudo bem? Tá todo mundo bem aí? Meu óculos tá embaçado? É, porque eu tava respirando. Vou limpar. Conseguiram, meninas? Agora eu vou explicar um pouquinho dessa âncora, né?
O que que a gente fez? A gente fez como se fosse um navio mesmo, aquele pedaço de ferro que a gente joga no mar, né? E ele fica parado ali. Então, cada vez que você quiser esse recurso, você vai se tocar daquela forma. Tudo bem? Às vezes, nas primeiras vezes que você fizer, você talvez não vai sentir tão forte, tá? Porque às vezes você tem, por exemplo, o toque às vezes não é o seu sentido principal, ok? Então aí é legal às vezes você fazer de novo exercício, né? Você deixou anotado já, depois vocês podem ver. Fazer de novo com o mesmo recurso, com a mesma lembrança. E aí, por exemplo, se você for uma pessoa que gosta de música, você pode adicionar uma música, que isso vai te ajudar. Então, cada vez que você ouvir a música, você vai lembrar também, tá? Se você for uma pessoa que, enfim, se você for uma pessoa que vai, às vezes, preferir tocar de outra forma, enfim, às vezes você vai fazer umas modificações para que fique mais intenso. E cada vez que você fizer de novo com o mesmo sentimento e com a mesma lembrança, ele vai ficando cada vez mais forte, tá? Então, quando você se tocar aqui, eu no caso aqui, né, ou você na sua mão, ou em outro lugar que você escolheu, vai vir ao seu cérebro aquele sentimento. Mas quanto mais você ancorar isso, né? Quanto mais você fizer isso, e se você adicionar outros elementos como música, cheiros, era isso que eu queria falar. Se você for uma pessoa de cheiro, às vezes colocar nesse momento um cheiro é muito bom, tá? Então vamos lá, vamos voltar agora, acho que para a página 5, então. Vamos continuar com a aulinha. Tá, então aí eu falei o que que são as crenças, né? E que a gente tem que expandir o cérebro, então pode ir pro próximo, né? E aí, tá bom, né? A gente já sabe o que que são crenças e quem instala essas crenças na gente, né? Então, os instaladores. Opa, alguém apareceu aí. Os instaladores de crença são autoridades, né? No geral. Então, até os 7, 8 anos de idade, né? Tem alguns psicólogos hoje em dia que dizem que até os 8 anos de idade, é, eles, os pais, os seus avós, os cuidadores de uma criança, eles são muito importantes, porque eles que instalam as crenças nessas crianças, né? Eles falam alguma coisa que é aquilo que eles acreditam, óbvio, né? Ninguém fala vai falar coisas que não acha que é verdade. Fala para a criança e a criança sem racionalizar, sem questionar aquilo, absorve aquilo, né? Então, os psicólogos acreditam que até os 7, 8 anos de idade, ah, nós, como crianças, somos esponjas, né? Nós absorvemos tudo ao nosso redor, especialmente das pessoas que nos são de confiança, as pessoas que nós olhamos, né? Então a gente espelha como os pais agem, né? Às vezes a gente espelha como eles falam, então você às vezes aprende uma palavra ruim, né? A televisão também, né? Acaba fazendo isso para as crianças também bastante, né? Os cuidadores, os professores, as pessoas de confiança, né, os amigos dos pais, que são os tios, né, que a gente chama de tios, mas são os amigos, mas são pessoas de confiança. Para essas crianças, tudo aquilo que elas falam com uma verdade, com um certo empoderamento, ou proibindo, ou dizendo que é para ser feito daquela forma, ela vai instalar uma crença. É muito mais fácil de instalar essa crença, tá? Porque elas têm também essa autoridade na criança, né? Então, é por isso que nós herdamos muitas crenças dos nossos pais, avós, crenças antigas de família que a gente nem sabe de onde veio, né? Porque eles vão sendo passados nessa fase, né? E outras pessoas, quando a gente é mais adolescente e mais adulto, a gente continua
tendo crenças instaladas, né, mas com menos, porque a gente já tem um raciocínio crítico, nem tudo a gente ouve e absorve mais, né, principalmente adolescente, eu acho, né. Mas também, são instalados por pessoas, principalmente pessoas de autoridade, que são médicos, políticos, advogados, pessoas que estão na televisão hoje em dia, né, principalmente para adolescente, né, as celebridades também acabam sendo uma autoridade, porque estão sempre, na mídia, né. Então, a gente acaba acreditando, a gente acaba sendo instalado, né. E hoje em dia também se sabe que outras pessoas de confiança, por exemplo, amigos seus que têm, que você confia muito, que você tem muita intimidade, também pode instalar crenças ruins ou boas para você, com coisas que eles falam, né. Lembra que a neurolinguística é tudo que fala. Então, por exemplo, se a pessoa fala para você, você gosta muito de uma pessoa que entende muito de moda, e ela fala: "Olha, amarelo ficou horrível pra você, você não fica bem de amarelo", né, e você gosta dessa pessoa, você tem intimidade com essa pessoa, você tende a acreditar, ela cria uma crença pra você. Então, quando você olha as roupas amarelas, por mais que você goste, fala: amarelo não fica muito bom pra mim, né, já ouvi falar isso, então não é bom que eu use o amarelo", tá. E então, só para vocês saberem como que os médicos e as autoridades, instalam as crenças na gente, por exemplo, esses 2 rapazes aí, um da direita e da esquerda, né. O da esquerda é claramente um cirurgião, né. Então, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, nunca tenha, não conhece nada, não sabe nem o nome direito, né. Você tá no hospital, aparece essa pessoa, esse médico, né, que é esse cirurgião com a máscara assim, e diz pra você que você tem uma semana de vida, que você tem é grave, a chance de que você vai ter, que você vai acreditar nisso, né, que você vai se sentir triste, desesperado, ou você vai ter uma reação emocional em relação à fala dessa pessoa que você nunca viu, né, é grande. É grande que você fica: "Ai meu Deus", entra num certo de desespero, né. E, já em compensação, né, mesmo que não seja verdade, mesmo que ele não saiba, que mesmo que ele tenha errado o quarto do paciente, não era você, era o próximo paciente, você vai entrar no desespero, né, porque uma pessoa de autoridade, naquele momento, ela te falou aquilo, né. E já se você estiver andando na rua, meio à noite, ou estiver num lugar meio desconhecido e o policial, a pessoa da direita parar você e falar para levantar a mão que você, tá sendo presa, enfim, que vai te levar pra delegacia, você também vai entrar numa situação de reação. Você vai automaticamente falar assim: "Mas por quê, né? Mas não é sério, mas o que que eu fiz, né?" Mas você vai acreditar que você está sendo presa. Então é porque você vai acreditar naquele momento que alguma coisa está acontecendo para aquilo levar, né. Agora, né, se o cirurgião virar para você e falar que você está sendo presa, você vai olhar com aquela cara assim de: "Oi?", né. Ou se o policial virar e falar que você tem apenas uma semana de vida, as chances que você fique confuso é muito maior do que você tenha uma reação, né, uma reação de desespero, porque você não acredita, porque você não entende, porque a postura que você está esperando, ou seja, a crença que você já tem daquela postura, daquela autoridade, é uma, né. E aí se ela vai em desencontro com aquilo, ela já não faz parte daquele papel, então ela tem um certo papel que ela pode agir, tá, essa autoridade. Tudo bem? E aí, ah, a gente vai, entender um pouquinho, isso pode mudar. Isso, né. A gente vai entender um pouquinho, eh, de como instalam essas crenças, né, e por que que elas geram desconforto, né. Por que que, hã, por que que falam tanto de crenças que limitam a gente de ir,
tá? Então, era importante vocês conhecerem um pouco os níveis neurológicos, tá? O que que é os níveis neurológicos? Não é como os neurônios são na sua cabeça, mas é como os pensamentos estão estruturados na sua cabeça, tá bom? Então, aqui é a pirâmide da própria PNL, ela tem essa pirâmide de níveis neurológicos, né? E, e aí, a gente precisa demonstrar para você porque mudar essas crenças é um desconforto muito maior, por exemplo, do que mudar um hábito, né? Depois eu vou explicar um pouquinho da diferença dos dois, mas, mas o desconforto que gera é diferente. Por quê? Porque olha só, aqui embaixo, se você olhar na base, né, ela tá escrevendo o ambiente é relacionado onde, né? Onde é na sua casa, no clube, no trabalho, né? Então, os seus comportamentos, ó, que é o que vem antes, né? Os seus comportamentos, eles vão estar atrelados ao seu ambiente. Então, assim, você não vai se comportar da mesma maneira que você se comporta na sua casa ou na casa de alguém muito íntimo, no seu trabalho, né? Você não vai se comportar numa festa chique, né, num jantar, num casamento, da mesma forma que você se comporta no almoço de domingo na casa da sua avó, né? Não vai ter roupas diferentes, entendeu? O seu comportamento, a sua postura vai ser diferente. Porque isso tem relação com o quê? Com o ambiente, onde nós estamos, né? E o que estamos fazendo. Então, o seu comportamento está relacionado com essa parte. Então, a parte dos hábitos, ela está relacionada a esse nível neurológico, né? Onde nós mudamos o ambiente, né? Então, a gente muda o ambiente, a gente muda um pouco o nosso comportamento, tá? Esse nível é o mais fácil da gente fazer mudanças. Porque se você automaticamente, você deve mudar já. Quando você sai do trabalho para a reunião das suas amigas, né? Você já muda um pouco o seu comportamento, né? Você já muda um jeito que você age, né? Então já é um pouco automático para a gente mudar às vezes a forma que a gente fala no trabalho, a forma como se veste, né? Isso tudo gera um pouco de mudança. É mais simples você mudar, né? Então é os níveis que a gente chama de ação e reação. Você mudou de lugar, muda um pouco o comportamento, tá? Aí quando você sobe um pouquinho mais, você vai para a parte ali amarelinha e azul, você vendo que vai afunilando. Então é como se você estivesse indo para a raiz, como se fosse uma cebola, sabe? Que você está indo para o meio da cebola. Então o vermelho e o laranja é a parte de fora, aquela casca que sai fácil. Sabe aquela casquinha que sai fácil? Aí o amarelo e o azul, que é a capacidade e as crenças, né? Elas já estão um pouco mais lá no meio, então você vai chorar um pouquinho para descascar aquela parte, né? E essa parte é os meus recursos, é aquilo que a gente acabou de mexer, né? É o que a gente falou eu acredito que eu não tenho força de vontade para ficar sem comer doce, né? Eu acredito que eu não sou muito, que eu sou que eu sou desajeitada, né, para as minhas capacidades. Eu não sou tão desinibida para fazer um striptease, né? Eu não tenho tanta, sei lá, eu não me sinto tão bonita, eu não tenho autoconfiança. Então, isso tudo é a capacidade que você tem, entendeu? E, e aí as crenças é o porquê você não tem essa capacidade, né? Eu não acredito que eu sou bonita porque quando eu tinha alguns anos de idade falaram que eu não era bonita, meu nariz era feio e aí tudo ficou feio, entendeu? Tudo eu fiquei, me senti feia a partir daí. Enfim, então os motivos que eu não tenho força de vontade porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito impaciente, gente impaciente não consegue fazer essas coisas. Eu não consigo ficar sem fazer uma coisa, entendeu? Então, a primeira parte é a capacidade, né? Os recursos, o como, né? Como é que eu conseguiria ter tendo força de vontade, né? E o porquê são as crenças,
entendeu? Então, se você olhar, eh se você olhar, pode passar para o próximo, tá? A dificuldade da desinstalação, de tirar a crença, é porque é ao contrário esse nível neurológico, tá vendo? É como a cebolinha. Então, quanto mais para cima está, na verdade, ele está mais para dentro de você, ele está muito perto da parte azul, que é o que a gente acredita no fundo que a gente é, entendeu? Então, o que que acontece quando você tem uma bandeja assim virada para cima, né? A gente pode enxergar isso aí como se fosse se você virar uma pirâmide de baixo para cima, né? Você consegue colocar alguma coisa no topo, você consegue tirar o topo, né? Mas para você tirar alguma coisa desta camada inferior aqui da parte azul, se a gente for pensar, por exemplo, num solo, numa terra, você não vai, você tem um pouco de medo de mexer com a estrutura, né? O seu próprio cérebro, ele vai se defender. Ele vai falar assim: "Não, eu não posso mexer aqui, tá muito perto da raiz, tá muito perto do núcleo, tá muito perto de quem eu sou", né? Se eu tirar, por exemplo, se eu tirar essa bandeja azul, vamos supor que todos esses sejam umas bandejas. Se eu tirar essa bandeja azul, como é que eu vou suportar todos os outros as outras bandejas, entendeu? Como é que eu vou sobreviver a isso tudo, né? Como é que eu vou vir no dia a dia? Então, a gente ouve às vezes muita gente que é meio sensacionalista, eu acho, sabe? Coaches, hoje em dia tá muito em moda coach, aí eu vou fazer uma confissão para vocês. Alguns coaches são muito sensacionalistas, eles falam: "A gente vai quebrar as crenças", né? A gente vai detonar as crenças. Eu falo assim: "Meu filho, se você falar isso para crença, você vai deixar uma pessoa em depressão", entendeu? Então, é muito, o próprio cérebro se protege disso, porque ele sabe que existe toda uma estrutura em cima dessa crença, uma estrutura de como você viveu até hoje, né? Do que você criou, todos o ambiente, os comportamentos que você gera, tudo tem muitos ligados a essa crença. Então, a gente tem que ir suavizando as suas crenças ao pouco. A gente tem que ir desempoderando as suas crenças, ao mesmo tempo que você vai dando outros caminhos ao seu cérebro, você vai criando outras conexões neurais, tá? Você lembra lá dos neurônios do como se fala? Do PowerPoint anterior, né? Lembra dos neurônios que eram isso daí mesmo. Então, quando você tem uma crença, que você tem ela muito provavelmente desde a sua infância, imagina quantas vezes aquele caminho aqui já foi usado, né? Ele já foi usado milhares de vezes. Então ele tá super forte. Enquanto isso, outros caminhos alternativos, porque lembra que crenças que limitantes, ele fala, não, você não pode usar outro caminho, ele tá fechado. Aqui, ó, essa porta tá fechada, essa porta tá fechada, essa porta tá fechada. Então ele fica em loop ali. Não sei se vocês são da época do disco vinil, sabe? Daqueles discos grandão, eu tinha da Xuxa, né? Se você pegar aqueles discos, eram plásticos, né? Com uns sulcos, com uns rabiscos, mas muito fundos, né? Dentro daquela rodinha, daquele plástico, daquele disco, né? Então, quanto mais antiga forem as suas crenças, principalmente se ela veio de família, elas foram muito aquele disco foi muito usado, entendeu? Aquele disco foi muito rodado. Então os sulcos eles estão muito fundos. Então o que que a gente tem que fazer para melhorar essas crenças é pulindo aos poucos, para que aqueles sucos vão ficando cada vez mais suaves, enquanto isso o seu cérebro descobrir outras conexões para abrir essas portinhas. Fala assim: "Não, olha só, Meninas, menina senta de perna aberta assim, ela pode usar a calça, entendeu? Então, aí você vai lá uma vez e tenta sentar de perna aberta, entendeu? E aí, tudo bem, ninguém morreu, não aconteceu nada, né? Então, você não se sentiu mal. Aí, beleza, então você já abriu uma outra portinha de uma crença que estava instalada em você e não tinha sentido nenhum ainda, né, de você não usar ela. Tudo bem?
Vamos, então agora pode ir para um mais, Dani, só para ver se eu tenho mais alguma coisa para falar dessa parte antes de ir para o exercício? Ah, tá. Então assim, a gente vai fazer um outro exercício, tá? Mas eu vou falar umas coisinhas antes. Em relação assim, a gente vai precisar escolher a crença. Algumas de vocês já escolheram uma crença, né, que vocês acreditam que tem. Só que, hã, assim, às vezes a gente acha que é uma crença, mas na verdade é um hábito, né. E como é que a gente diferencia? Daniela, você pode voltar um pouquinho lá para o hábito, né? Lembra que eu falei da escovação dos dentes, né, isso, não, mas um pouco mais, um pouco mais. Isso, hábitos, isso. Então, lembra que eu falei lá na escovação dos dentes, da crença do hábito, né? Eh, escovação dos dentes é um hábito. Ah, mas isso é muito simples, Graziele, de ver o que é um hábito, né? Eh, tudo bem, beleza. Então, mas a diferença que você vai conseguir saber se você faz aquilo porque você acredita piamente naquilo, ou se é um hábito, por exemplo, eu vou por esse caminho de casa porque foi o caminho que eu escolhi, enfim, a primeira vez, ou porque eu acredito piamente que só existe esse caminho para minha casa, é o melhor, enfim. Quando você tem um hábito, você vai ter um desconforto no início quando você tentar mudá-lo, tá? Por exemplo, a, a, escovar com a mão direita, aí você vai tentar escovar com a esquerda, vai ser meio desconfortável. Mas aí quando você continuar a fazer aquilo, esse desconforto vai melhorar. Pode passar para o próximo, aí eu vou mostrar outro. Isso, ó, tem que fazer a mesma coisa que está acontecendo com essa luzinha aqui, tá? Esse desconforto, cada vez que você faz, ele vai ficando um pouquinho melhor. Então você vai fazer umas 5 vezes, você não vai se sentir tão desconfortável, tá? Isso é um hábito, beleza? Aí depois que você faz 27 vezes, dizem, né, entre 27 e 35, você já incorporou esse hábito, você já nem pensa mais para você fazer. Agora, a crença, quando você tentar fazer uma mudança numa crença, quando você, né, como eu falei, como ela é uma porta fechada, ela é como se fosse uma ponte quebrada nesse neurônio aqui, nessa parte do meio, é como se ele não tivesse ali. Se você insistir em fazer uma mudança, sem você fazer essa mudança mental antes, ele vai te causar um desconforto muito grande, né? Então, mais ou menos para você ter uma ideia da parte da escovação, se você, por exemplo, você era canhoto de pequeno, e aí você foi obrigado a trabalhar a sua mão direita para escrever com a mão direita, fazer as coisas com a mão direita, enfim, é por vários motivos, né? Canhotos na história tem uma péssima reputação. Existia umas superstições que eram pessoas menos inteligentes, enfim, existem um preconceito com canhoto. Não sei de onde veio isso, mas existe um artigo ainda super interessante para quem quiser. Aí, se você teve esse caso, você provavelmente não lembra hoje, né? Mas aí você vai tentar fazer com a escovação com a mão esquerda. E aí você vai ter a dificuldade motora, que é normal, que todo mundo que tem um hábito também vai ter uma dificuldade motora, vai chegar e falar: "Ai, não, ai, isso é desconfortável, isso é ruim". Mas, para quem tem uma crença muito forte naquilo, como aquilo foi algo que deu um problema muito sério, então, eh, você vai se sentir muito estressado, muito desconfortável e vai vir, principalmente o seu cérebro vai trazer várias, ah, mensagens negativas para você, desempoderando você, limitando você. E aí você vai ter certeza, tá? Você não pode fazer isso, essa mão é errada, vai até falar para você, você é errado, você faz tudo errado, você não consegue, entendeu? Essas coisas, essas mensagens vão vir para o seu cérebro. Tudo bem? Então tenham certeza que essa crença que você tenha escolhido é uma crença, não um hábito, tá bom? Então aí vamos lá agora a gente vai fazer mais os outros exercícios, né? Talvez o último exercício eu vou ficar de dar depois, Dani, porque ele vai demorar bastante, tá? E
E aí, o que que eu vou falar para esse último exercício? O último exercício é da ressignificação, tá? Não, isso pode passar, Dani, isso pode passar. É, mais um? Isso. O, não, onde traz isso. Esse exercício chama-se ressignificar, tá? Então, todas aquelas frases ruins que vêm na sua cabeça, né? Ressignificar é o quê? Trocar o significado, tá bom? Então, todas aquelas frases ruins que vêm na sua cabeça, que vêm, às vezes no seu coração não vem tão direto, né? A gente vai trabalhar para que elas tragam um sentido bom, ok? Isso a gente vai precisar do papel, né? Então a gente não vai visualizar muito, né, nesse momento, mas o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai pegar essas frases, a gente vai escolher uma atitude sua, principalmente, que você julgue negativa, né? Ai, sou ansiosa, isso é ruim. Ai, eu sou. Eu falo aqui uma de exemplo, né? Ai, eu fico muito nervosa que meu marido chega tarde, né? É, ai, eu não consigo gozar. Ai, não adianta, eu não consigo. Alguma coisa que para você tenha um julgamento negativo, ok? Escreva essa frase, tá? Tudo bem? Dá mais um minutinho aí. Pode depois, para quem quiser, vocês podem fazer isso com outras frases, tá? Mas aí vocês fazem depois sozinhas, porque vocês vão saber como fazer o exercício, tá bom? Mas o que que a gente vai fazer nisso? E aí você escreveu essa frase que você julga negativo, só que eu vou te dizer que você tem que acreditar em mim nesse momento que eu não vou poder te explicar, mas todo o seu comportamento criado dentro de você tem uma intenção positiva. Às vezes você não consegue imediatamente definir qual é essa intenção positiva, tá? Então por isso que você às vezes julga isso de uma forma negativa. Mas a gente vai dar esse significado, a gente vai transparecer esse significado agora positivamente desse seu comportamento, ok? Então, nessa frase que você escreveu, embaixo, você vai escrever o motivo, a motivação, tá? Por exemplo, eu vou escrever aqui, eu fico ansiosa quando eu dirijo, né? Então, a motivação positiva que eu poderia colocar para isso, falar assim, é porque eu me importo muito com as pessoas que estão na rua, ok? Então, um outro motivo que eu falei, eu fico nervosa quando meu marido chega muito tarde em casa. Olha, então isso significa que você sente falta dele quando ele passa muito tempo longe de você. Ou isso significa que você se preocupa com o bem-estar dele, com a segurança dele, ok? Então vocês vão olhar para a frase de vocês e vão olhar para um significado novo, de uma forma positiva. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Uma outra. Eu fico muito chateada quando meu parceiro não me liga, né? E então, a significar positivo você pode escrever, né? Isso significa que você ama conversar com seu parceiro, né? Você está trazendo uma coisa boa para esse atitude que é julgada como apenas negativa. Tudo bem? E aí, Dani? Eu eu recomendo que vocês façam isso, meninas, ah, hum, com muitas das frases que vocês têm para sua frente, tá? Dani, tem mais um PowerPoint que é de um acordo condicional, mas eu acredito talvez que eu possa combinar com você de eu fazer novamente se as meninas se interessarem, né? Que esse vai demorar um pouquinho mais e ele precisa de uma conexão muito melhor interna com a gente, então ele demora um pouco mais, né? Mas a gente pode usar de novo se tiver interessada, né?
E é isso. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês consigam olhar com novos olhos essa, essa postura de vocês, tá? Não se culpar tanto, não olhar e falar, ai, mas é que eu não consigo, eu não sou assim. Porque muitas das coisas a gente não tem essa culpa. Agora, a nossa responsabilidade é trabalhar naquilo que a gente conhece, aquilo que a gente conseguir trazer pra gente, né? Pode falar, Dani, e aí? Olha aqui, eu tô até descabelada, tava anotando tudo aqui, meu caderninho também. Ah, não dá pra ver. Tava aqui fazendo os exercícios, tô com essa carinha assim, ó, de quem tava lá pensando, sonhando. Meninas, eu sei que pode ser um pouco diferente e difícil para a gente essa conexão, né? É algo que a gente não está acostumado a fazer, é algo que a gente não está acostumado para pensar nas nossas dificuldades. Por mais bem resolvida que você seja, né, em qualquer área da sua vida, sempre vai ter alguma vírgulazinha, alguma rusguinha, alguma coisinha que a gente pode melhorar e é isso que é importante que a Gra estava ressaltando aqui para gente. Essa aula acredito também que vai ficar gravada, vou tentar passar para vocês. E é interessante, agora que você aprendeu a fazer isso outras vezes com mais calma, com mais tranquilidade, podendo pensar direitinho. Na próxima aula, eu vou falar, vou citar as crenças limitantes que podem ser sexuais, né? Você pode vir a ter ou não. Então, isso pode te abrir a ideia para você, talvez seja legal trabalhar essa frase comigo, talvez seja legal ancorar essa outra coisa comigo. Eu acho bem bacana. A ancoragem eu acho bem importante. Eu bato sempre aqui. Não sei, aqui tem o timo, e também é um chakra importante. Então, para mim, é importante a ancoragem aqui no peito, Gra. Legal. E então eu acho importante vocês também terem essa ideia também na semana que vem que eu vou falar, vou guiar vocês por algumas crenças limitantes, tá? Se vocês concordarem, tudo bem. Acredito que a aula que vem seja um pouquinho mais rápida, porque terão as dúvidas. E como as meninas andam falando comigo muito através do WhatsApp, do e-mail, então acredito que a gente tenha um tempinho para fazer esse último exercício, tá? Então, se você quiser fazer na última aula, acho legal. Daqui a 2 semanas, é isso? Não, semana que vem, acho que é a última aula, né? É? Tá. Tá. E praticar, conversar internamente para fazer esse último exercício. Fazer essas perguntas assim mesmo, preferencialmente com uma voz mais baixa, porque as nossas vozes internas, são muito baixinhas. Então, se você fala muito alto, ela não te responde. Não gosto de gritaria. Então, elas não gostam de Não. mim, porque eu falo Não, elas entendem que, assim, o cérebro entende que o alto é pro externo e o interno é o baixo, porque não é necessário, entendeu? Entendi. Meninas, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa aqui comigo, com a Gra? Alguma Obrigada. pergunta? Eu gostei. Eu também gostei, Gra, muito legal. Obrigada. É um pouco é interessante, né? Eu acho isso demais. Então, eu sou suspeita para falar. Meninas, estou esperando aqui uma resposta de vocês. Tudo bem? Vou passar isso para ela. Obrigada pela oportunidade. Espero que todas vocês se realizem aí com aquilo que vocês estão buscando. É um pouquinho difícil, sim, e a gente tem que praticar. Mesmo quem tem a prática, né? Mesmo a Graziele que tem a prática, mesmo as pessoas que já ouviram falar isso, é, sobre isso, sobre esses exercícios, eles têm que praticar. Como os exercícios do assoalho pélvico, a gente tem que praticar, Sim, né? Quer sim. comentar sobre essa mensagem, hein?
Ah, obrigada. É verdade, não é simples assim, né? Só para quem não sabe que é complexo. O assunto é complexo já, né? E os exercícios, quando a gente faz pelas primeiras vezes, a gente não entende muito bem. Mas é isso mesmo, por isso que era importante anotar, né? Eu tinha pedido para Dani enviar, e você reassistir, refazer, se quiser ouvir a voz de novo, refazer, principalmente a parte da ancoragem, você pode fazer várias vezes, colocar cheiros, para quem é de cheiro, o cheiro funciona super bem, música, aí vai ficando cada vez mais forte o sentimento, tá? Então é normal você praticar algumas vezes antes de se sentir confortável, tudo bem? Então é isso aí, Gra. Semana que vem a gente tenta fazer essa última aula. Vou conversar com ela direitinho para ver se ela está disponível. Mas muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? Um beijo, te amo. Também te amo. Até mais. Obrigada, meninos. Até já. Até mais. Meninas, vou indo também. E a aula hoje foi um pouquinho mais longa, né? Mas eu acho que de bastante conhecimento para gente. Então, até semana que vem, na terça-feira que vem, com a última aula e continuarei enviando os áudios para vocês dos exercícios até terça que vem, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus. Boa noite.